Olá, seja bem-vindo, 15 de dezembro. Bom dia para você que nos acompanha. São exatamente 9 horas da manhã e a partir de agora você confere as principais notícias da nossa cidade. Festas, compras, contas. Um combo que marca economicamente o final e o começo do ano. E para conversarmos sobre esse assunto, hoje nós estamos recebendo o cientista econômico William Retamiro. Retamiro, obrigado pela sua participação. Como até nessa entrada, né, a gente já fala, né, que final e início de ano, né, tem essa ligação com as finanças. Então, muito obrigado pela sua participação para a gente comentar um pouquinho sobre esse tema. Bom dia a todas e todos. Eu que agradeço o convite, sempre à disposição. Bom, para a gente conversar um pouquinho sobre como foi esse ano, né, fazer um balanço financeiro, de certa forma, desse ano. Tivemos eleições, tivemos também períodos de até deflação, mas ao mesmo tempo também pandemia, né, alguns resquícios da pandemia que a gente também não sabe, né, quando que essas flexibilizações podem voltar, enfim. Como que a gente pode pensar nesse ano fazendo um balanço financeiro? Olha, esse ano eu posso dizer que foi um ano de emoções, digamos assim, né, porque nós tivemos uma situação bastante complexa, sobretudo decorrente do processo eleitoral, né? Nós vínhamos até junho com uma crescente inflacionária muito forte, que até as perspectivas indicavam que fecharia em mais de 10% aproximadamente, o que é pesado, né, para o histórico recente do país. Daí aqueles que já viveram os anos 80 da hiperinflação já ficam receosos, né? E depois nós tivemos um processo de deflação, mas dentro na economia a gente chama de deflação artificial, porque não foi decorrente de um processo de uma construção de um projeto econômico. Foram questões voltadas basicamente para a política, questões eleitorais, né? Tanto que em setembro nós tivemos, de acordo com o IPEA, né, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, nós tivemos uma deflação de aproximadamente menos 0,29, né, negativo. Depois, em outubro, já subiu para 0,51 e agora em novembro já fechou em positivo em 0,49, ou seja, cresceu muito rápido, decorrente de uma retração que foi segura ali. Então, com tudo isso, a sociedade ainda está se organizando, está sentindo com a perspectiva de como será o próximo ano, para poder saber como de fato é que vai ser e quando irá se estabilizar a situação. Sim, com relação à pandemia, o que você acredita que ainda possa ter influenciado o mundo, ou se a gente não quiser só frisar o Brasil, né, já que todo o globo foi atingido nesse sentido, ainda está também se recuperando economicamente dessa pandemia? Sim, eu acho que ainda há um processo de recuperação no mundo, mas também aqui no Brasil, né? Nós tivemos uma pandemia que foi até uma questão contraditória, onde não houve uma unicidade, né? Uma voz única ali da sociedade, a parte de direção, né, do governo para poder falar como se daria o processo de tratamento. Então, nós ainda sofremos resquícios disso, né? No aspecto econômico, nós tivemos uma mudança do processo da cultura empreendedora, na qual se saiu muito da atividade presencial para a atividade remota, né? Então, principalmente serviços ligados à educação, consultorias, coisas do tipo, migraram muito para a questão remota. Então, isso faz com que outras atividades que atendiam esse processo de deslocamento, locomoção, por exemplo, começaram a ser menos demandadas, né? Então, nós temos vários outros serviços, né, que perderam um pouco do espaço, mas em compensação também teve outros que migraram, né, e começaram a ser mais demandados. Então, esse processo da pandemia ainda nos está dando uma ideia do que vai ser no futuro e como nós iremos nos preparar, porque é uma sociedade que não estava preparada para uma atividade remota, vamos dizer assim, na sua maioria. Então, agora muitos estão se descobrindo por intermédio das redes sociais, trabalhos por intermédio da Instagram, Face, né, e tantas outras redes. Então, um comportamento do empreendedorismo, uma nova visão empreendedora é que está começando a se moldar, né? Principalmente porque como nós não temos mais tanta demanda da mão de obra contratada via carteira de trabalho, mas sim foram impulsionados, levados, né, mais por necessidade do que por oportunidade para a atividade autônoma, então ainda está se realocando essa situação ainda. Uhum. Mas acredite-se que essas mudanças vieram para ficar também, né? Muitas vieram para ficar, muitas vieram para poder, olha, agora é assim que vai se trabalhar. O segmento da educação, por exemplo, é um setor que a questão do EAD, a aula remota, veio para poder permanecer. Então, as questões presenciais pode ser que venha a ficar mais para as atividades de laboratório e coisas do tipo. Enquanto que as questões mais teóricas, né, as ministrações mais teóricas, tendem a migrar principalmente para a aula remota. É isso aí, muito bem. Retamiro, peço licença, você logo mais a gente volta a conversar, porque há 12 anos o projeto Capoeira Adaptada muda a vida de pessoas com deficiência. O principal objetivo é estimular o desenvolvimento físico,
mas ao final do programa acaba proporcionando mais benefícios, assim como a socialização e a empatia. Confira. Ritmo, cultura e inclusão. Há 12 anos, o projeto Capoeira Adaptada transforma vidas de pessoas com deficiência. A iniciativa tem como objetivo utilizar o universo do esporte para divertir e desenvolver habilidades físicas nos participantes. A capoeira não é um esporte seco, não é uma luta seca, é uma luta que você luta sorrindo, é uma música que você canta com alegria, canta com o coração e traz muitas energias boas. Todos são importantes dentro da roda da capoeira. A roda de capoeira é feita da pessoa que vai jogar a capoeira, da pessoa que vai tocar e da pessoa que vai cantar e até mesmo a pessoa que bate palma. Então todos têm um papel para o movimento acontecer. O projeto é uma parceria com a Fundação Cultural de Jacareí e acontece por meio das organizações municipais ASPAD e CEPAC. Anualmente, mais de 200 alunos participam da roda de capoeira, seja tocando instrumentos, jogando ou apoiando os amigos. Leonardo já faz parte do programa há 4 anos na CEPAC. Ele se diz alegre nas atividades do projeto. Para a mãe, Dona Elisete, a atividade física tem sido importante na vida do filho. Ajuda, né? No desenvolvimento dele e mais disposição, né? E ele não gosta de ficar sem um dia de ir para a escola, por causa da capoeira. Dia 3 de dezembro é conhecido como o Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Em clima de conhecimento, a iniciativa Capoeira Adaptada contou com diversas atividades, assim como palestras e encontros práticos. A equipe que compõe toda essa movimentação é pequena, mas o bem que une toda essa galera é enorme. Inclui mestres da cultura e professores de capoeira de Jacareí e região. Eu acho que a pessoa, o mestre de capoeira, ele tem que descer o nível de movimentação e tudo mais, para que a pessoa veja que não é impossível, né, fazer aqueles movimentos. Então, aí ele desce, né, a situação, chega no nível da pessoa, da limitação da pessoa, se coloca na limitação da pessoa, e aí então a pessoa vai sentir confiança em fazer aqueles movimentos. Para o idealizador do projeto, o Tiago Silva, a capoeira adaptada proporciona uma troca entre professor e aluno. Realmente eu achei que quando eu ia trabalhar com esse público, eu ia apenas ensinar. Impossível, né? É um ensino de via de mão dupla, onde eu mais aprendi com eles outros valores, além da pernada da capoeira. Além do vigor físico, você ser uma pessoa, você ser um amigo, você ter tolerância. E é isso que trouxe esse ensino para a minha vida. Para quem tem interesse em somar na iniciativa, é possível ter outras informações sobre a capoeira adaptada por meio das páginas de Facebook e Instagram. Basta pesquisar Projeto Encontro de Tradições. Que projeto bonito, meus parabéns para quem está participando disso. E agora a gente volta a falar com o William Retamiro, cientista econômico. William, para a gente continuar conversando, né, com relação a esse final de ano, tudo mais, estamos a 2 semanas, né, do término de 2022. Queria te perguntar com relação às contas tradicionais que muitas vezes a gente já imagina para o início do ano. Para quem tem carro, IPVA do seu veículo, matrículas escolares dos filhos, talvez sejam, né, os primeiros problemas, né, os primeiros empecilhos do ano. Como se preparar com relação a esses gastos, sabendo que, claro, né, o salário está complicado, os preços estão altos, como que o cidadão pode ficar de olho e se resguardar nessa situação? Sim, bom, é interessante para a gente ter uma dimensão do que é o chamado 13º, né? O que ele impacta? São
em âmbito nacional, são 249 bilhões de reais que são injetados na economia nesse período, né? Ali principalmente de 30 de novembro a 20 de dezembro, ou seja, o mercado obviamente fica mais agitado, mais alvoroçado, né? E obviamente todos os segmentos, né? Os bancos ficam muito interessados. E como nós estamos retornando de 2 anos muito complicados, decorrente do processo pandêmico, das crises econômicas e tudo mais, é natural que as pessoas tenham, tanto que nós temos quase 70 milhões de pessoas com problemas de inadimplência no país, né? Então é natural que a pessoa primeiro queira se regularizar e as instituições credidoras queiram receber esse valor, né? Mas uma coisa que eu sempre comento, primeiro, cada pessoa sabe qual é a sua principal necessidade, né? É pagar a conta junto a uma instituição financeira ou primeiro atender as questões de família. Obviamente nós temos que atender primeiramente a situação do nosso entorno, medicamentos, né? Situações como um todo para poder ter o bem-estar familiar, né? Da sociedade mais tranquilo. Então nós temos essa questão. Primeiro entender, porque é uma garantia social importante, o 13º salário, e tem um impacto econômico, que quando foi lançado há muito tempo atrás, tinha-se crítica que podia causar problemas econômicos, ou seja, a sociedade demonstrou o quão importante ele é. E nesse ponto, a gente pode analisar o seguinte, né? Porque nós já temos que, obviamente, ninguém é de ferro, vai querer fazer uma ceia mais preparada, né? Para poder desestressar, e todo brasileiro e brasileira está merecendo, de fato, isso. E também não esquecer das contas de início de ano, né? Você comentou a questão escolar, né? Material escolar, só para a gente poder ter uma ideia, de acordo com os estudos, mostram que a inflação do material escolar, ela foi 3 vezes maior que o IPCA do ano de 2021. Esse valor medido no início desse ano, né? Que é ali no mês de fevereiro que já começa a pesquisa. Então, antecipar a lista do material escolar já ajuda bastante, porque vai fugir do processo inflacionário tradicional deste tipo de produto do início do ano. Que é quando ele é mais procurado. Que é quando ele é mais procurado, exatamente. Então, antecipar, né? A compra dos cadernos, se já tiver algum livro didático específico, já for possível fazer isso, né? Ou seja, coisas do tipo para poder se fazer. Então, discutir essa antecipação, né? Trabalhar esse processo. Se for uma situação de débitos, né? Principalmente, né? Regularização, instituição financeira, tentar negociar ao máximo, discutir portabilidade, né? E verificar também as instituições financeiras que não são os bancos tradicionais, mas cooperativas de crédito que costumam ter taxa de juros inferiores aos bancos tradicionais. Então buscar, pesquisar essas ações, essas alternativas para poder sair do tradicional, né? Então ter a consciência de que este volume de dinheiro, obviamente, só para ter uma ideia, a média, né, por trabalhador brasileiro vai ser de R$ 2.600 desse valor total de 249 bilhões que serão injetados. Então saber que é um valor que é importante para cada pessoa e que a pessoa vai administrar muito bem, sobretudo atendendo primeiro as suas necessidades básicas e em segundo tentando negociar e estabilizar junto a ações externas. É muito importante você ter frisado isso, porque realmente existem pelo menos opções, né? É que agora a gente está um pouco em cima, mas essas dicas que você deu são muito válidas mesmo, para que a pessoa possa, antes, né, de chegar nessa época de final de ano, início de ano, já guardar um dinheiro, já comprar o que é necessário, né? Por exemplo, até para as contas que às vezes não dá para fugir, como o IPVA, já junta um pouquinho para tentar ou pagar à vista ou ir mais tranquilo, né? Mas assim como você comentou de ninguém ser de ferro com relação à ceia, muita gente utiliza o Natal para dar presente para os filhos, para os pais, para os irmãos, para os amigos, enfim, amigo secreto, às vezes acontece. Também queria te perguntar com relação a esses preços desses tipos de produtos, muitas vezes utilizados como presente, souvenirs. Como ficar de olho com relação a isso? É importante também ter o Procon ali como um aliado em algum momento? Como que você vê essa situação? Eu acredito que essa situação ela vai estar muito clara, decorrente desse processo de crise recente que a gente está ainda vivendo, uma situação que está muito restritiva, né? As pessoas, obviamente, a pesquisa é o primeiro ponto. E entender o seguinte, né, daí por parte do ofertante, né, dos comerciantes e tudo mais, entender também que a sociedade está numa situação ainda de esgarçamento social, né, e econômico. Só para a gente poder ter uma ideia, nós temos aí aqui em Jacareí, a renda média aí em Jacareí, de acordo com o IBGE, são de 3 salários mínimos, né? E você fala por família? Por família. Por família. E o que acontece? Nesse outro ponto, o mesmo IBGE aponta que nós temos aproximadamente 33% da população de Jacareí que recebe até meio salário mínimo por mês. Ou seja, é uma fatia muito grande. Então, embora se possa ter uma sensação de melhora, ainda há uma questão social, socioeconômica ainda bastante contundente. Então,
pensar, os dois lados pensar, que um é ofertante e tem que ser mais sensível à sociedade, e o outro que é o demandante, que é o consumidor, que está recebendo esse valor, e buscar essas alternativas, buscar um equilíbrio, né? E, eventualmente, coisas que saem do convencional, buscar as instâncias jurídicas, né, de defesa do consumidor para aquilo que for fora, né? Juros abusivos, cobranças indevidas, né? Principalmente se discutir, quando vai se discutir, por exemplo, quando nós falamos da questão dos débitos, averiguar se aquele valor que está sendo cobrado é de fato o valor devido, né? Se não tem algumas taxas que eventualmente, ou aí nesse caso, as instituições de defesa do consumidor podem apontar se são legais, são corretas ou não. Mas sempre é buscar a opção, pesquisar, buscar informação, caso não tenha conhecimento dela, do ponto de vista da Lei 8078, né, que é a Código de Defesa do Consumidor, e dessas instâncias para poder ter uma melhor gestão da financeira nesse momento. É isso aí, muito importante ser consciente nesse momento, né, William? Peço licença a você, logo mais a gente volta a conversar, porque o programa Ponto da Economia iniciou aqui em Jacareí. A comercialização de diversas frutas da época, que normalmente, né, são saboreadas durante as ceias de Natal. A campanha seguirá até o dia 23 de dezembro e nesta edição serão vendidas 5 frutas: manga, abacaxi, pêssego, ameixa e uva rosada. Elas estarão disponíveis em 3 locais: Praça Conde Frontin, Praça do Rosário e em frente ao Parque dos Eucaliptos. Os pontos de venda funcionarão de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã até às 6 horas, e nesse sábado, dia 17, das 8 horas da manhã até 1 hora da tarde. No dia 12 de dezembro, aconteceu no Complexo Educacional Paulo Freire um evento organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. O intuito foi mostrar para empresários da cidade a importância de se investir em jovens de Jacareí. Confira a reportagem. No dia 12 de dezembro, aconteceu no Complexo Educacional Paulo Freire um evento organizado pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, o CMDCA. O intuito do evento era mostrar para as empresas da cidade a importância de se investir na infância e na adolescência de Jacareí. Então, o CMDCA, durante esse ano todo, criou uma comissão e a gente trabalhou em cima de dados, né, colhendo dados para entender qual que é a real situação de criança e adolescente no nosso município, né? E a partir desses dados, a gente vai pensar as políticas públicas para o ano que vem. Esse evento de hoje, a gente apresentou uma parte desses dados, né, não tudo, mas a gente conversou um pouco com as empresas, né, porque as empresas também podem contribuir na melhora desses índices que a gente tem, que a gente detectou, né, com esses dados, para contribuir para a melhor situação da criança e do adolescente no município, né? As empresas e pessoa física pode repassar uma parte do seu imposto de renda para o fundo da criança e do adolescente, né? Então, uma parte do dinheiro que ela mandaria para o governo e que às vezes a gente não vê direito para onde foi, ela pode deixar aqui no município e investir especialmente em projetos que atendam crianças e adolescentes. O repasse do valor do imposto de renda é fundamental para essas crianças, além de ser uma forma do contribuinte ver de fato para onde está indo o seu dinheiro. A importância maior é você poder direcionar esse dinheiro e você acompanhar aonde está sendo empregado o valor do seu tributo que você já deveria recolher. E a maior vantagem que eu vejo é que você, ajudando as crianças e adolescentes, você está ajudando a formar uma mão de obra que a própria empresa vai se beneficiar dela quando essa criança e adolescente estiver na sua idade laboral. A doação das empresas ela deve ser feita no término dos exercícios. Então, se a sua empresa for do lucro real tributado pelo lucro trimestral, você tem a cada trimestre para chegar nesse imposto. Já se você for por lucro real estimado, que é a apuração de 1 ano, você deve fazer isso no final do exercício do ano fiscal. Para saber como fazer a doação do seu imposto de renda, é só entrar em contato com o CMDCA. Lá, eles te explicam tudo passo a passo de como se deve fazer. Então, o CMDCA tem uma sala específica na Rua Lamartine de Lamare, 153. A gente atende também pelo telefone 3951-0132 e também pelo e-mail cmdca@jacareí.sp.gov.br. Pode fazer contato com a gente explica como fazer o repasse, é bem simples a empresa fazer o repasse do imposto de renda, né? E pessoa física também. E esse dinheiro vai direto para o fundo da criança e do adolescente e a pessoa pode depois acompanhar os nossos trabalhos e ver para onde esse dinheiro está indo.
E a gente volta a falar com o William Retamiro, cientista econômico. William, abordando um outro aspecto dessa nossa conversa, desse nosso tema, hoje, né, dia 15 de dezembro, é Dia Nacional da Economia Solidária. Gostaria também de te perguntar sobre essa situação, esse novo formato, né, de economia, também economia criativa. Como que a gente vê isso aqui no nosso município e qual a importância também de se fomentar esse aspecto diferente da economia? A economia solidária é um aspecto, uma economia alternativa em relação ao que nós temos convencional. Os empreendimentos da economia solidária, eles têm uma forma de trabalhar de forma interna, digamos assim, na qual valoriza mais o ser humano, né? A participação da mulher, a questão da equidade dos trabalhos, né? Então desenvolve uma nova filosofia de trabalho. Embora esses empreendimentos vão competir no mercado convencional, com as suas concorrentes, né, convencionais, eles buscam principalmente mudar a filosofia de trabalho, né, de uma forma que seja mais justa, mais equânime e tudo mais. E discutir a economia solidária é fundamental, principalmente em momentos de crise que nós estamos vivendo, né? Nós tivemos nos anos 90, né, um período de crise econômica também muito forte, alto desemprego, no qual ficaram bastante conhecidas as chamadas empresas recuperadas, né? E essas empresas que consistiam em massas falidas, né, privadas, que foram falidas e que em uma organização entre o sindicato, né, trabalhadores e trabalhadoras e Ministério Público do Trabalho, se organizou que a dívida que essa empresa teria para poder pagar com os funcionários, que eles não tinham condições de pagar financeiramente, eles transferiram um ativo, ou seja, a empresa, os equipamentos e tudo mais, e os trabalhadores e trabalhadoras assumiram essa empresa. Tanto que tem algumas que são líderes de mercado na América Latina, né? Um grande exemplo é a Uniforja, né? Uma forjaria do município de Diadema, que é muito forte. E aqui, já na nossa região, nós estamos muito aquém da questão da economia solidária, apesar das grandes potencialidades que existem, né? Nós temos aí uma força, né, muito crescente, que são as chamadas moedas sociais, bancos comunitários de desenvolvimento, com o objetivo de justamente ser uma ferramenta dentro das comunidades para poder se desenvolver uma ação de geração de trabalho e renda e desenvolvimento econômico local, a fim de que a valorização seja feita. Ele comentou da questão das feiras, né, das feiras de economia que estão acontecendo. É importantíssimo que sejam ações estruturadas, né? São importantes, sempre que eu vejo, vou lá e compro as frutas ali também, e o melhor é discutir se aquela produção é oriunda do município, se as pessoas estão no município, se são produtos comercializados, né, produzidos aqui, porque tem toda uma cadeia produtiva, né? Não que trazer de fora seja errado, não, de forma alguma, mas quanto nós pudermos identificar, né, qual é a nossa identidade produtiva, no ponto de vista da agricultura, e sendo agricultura, né, principalmente agricultura familiar, nós temos um potencial de desenvolvimento muito forte. Então a economia solidária, ela é fundamental. Ela estava crescente, ficou um pouco parada, decorrente de mais uma questão ideológica de políticas públicas, mas agora espera-se que ela venha a crescer. E ela é fundamental para o desenvolvimento econômico, sobretudo das camadas, né, da população que está fora do mercado de trabalho, de renda mais baixa, e com isso a gente vai ter uma ideia muito mais propulsão da economia. Só para a gente poder ter uma ideia, de acordo com o IPEA, a inflação de alimentos, só no quesito alimento, para a população de renda mais baixa, foi de 3,1%, enquanto que para a população mais alta foi de 1,7%. Então, a população mais pobre paga mais cara pelo alimento, às vezes pelo mesmo alimento proporcionalmente, né? A questão é discutir quais são as nossas potencialidades. E Jacareí é uma terra perfeita, com muita potencialidade de se implementar economia solidária para o desenvolvimento econômico local, sem dúvida alguma. É isso aí. William, a gente vai fazer uma breve pausa, mas no próximo bloco a gente vai conversar um pouquinho, principalmente sobre as expectativas para o ano que vem. Ótimo. Tudo bem? Nós vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco você confere mais notícias sobre a cidade, informações sobre o trabalho legislativo e vai assistir o 3º episódio da série sobre violência contra a mulher. A gente volta já.
Acompanhe o trabalho do seu vereador, conheça os projetos em discussão e fique por dentro de todas as informações sobre a Câmara Municipal de Jacareí em nosso site jacareí.sp.leg.br. Por meio da Secretaria Municipal de Educação. E mais sobre esse profissional, Elaine, queria que você comentasse quais são as informações, por favor. Hoje está friozinho, mas a campanha de imunização contra a Covid-19 continua. Sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Estamos de volta e a gente começa conferindo os trabalhos realizados pelos vereadores na última sessão ordinária do ano. O vereador Hernani Barreto, do Republicanos, comentou o projeto de lei que vai divulgar mensalmente nas redes sociais e no site da Prefeitura uma lista de exames e consultas médicas que serão realizadas. Segundo ele, a propositura precisa ser sancionada pelo prefeito e não vetada. Veja. Quando a gente fala desse serviço de utilidade pública, a gente tem que lembrar que isso está atrelado a um princípio constitucional. Muito se falou aqui da publicidade, mas não é uma publicidade qualquer. É uma publicidade que a administração pública está obrigada a fazer. Todos os seus atos têm que ter transparência. Então, parabéns pela iniciativa. Tenho certeza que isso vai tranquilizar muitos pacientes. Porque as pessoas, às vezes, não se incomodam de esperar. Elas se incomodam muito mais quando elas não têm sequer uma informação. Então, parabéns e espero que esse projeto não seja vetado pelo prefeito, que a gente consiga implementar isso dentro do poder público. O vereador Rodrigo Salomão, do PSDB, também falou sobre o mesmo documento. De acordo com ele, a saúde precisa ser tratada com seriedade para que as pessoas não morram de doenças que são fáceis de serem curadas. Acompanhe. Então, acho importante a propositura desse projeto e dizer que às vezes a gente faz um discurso, o próprio Luiz Flávio falou, das pessoas que agonizam na fila. E eu vou dar meu testemunho como médico. Nada mata mais nesse país do que a corrupção. Enquanto nos tempos de Covid morreram 650 mil pessoas, no mesmo período morreram 15 milhões de pessoas de outras doenças. Pessoas essas que ficaram esperando em fila de cirurgia, não fizeram diagnóstico de câncer porque não consegue colher um simples Papa Nicolau. E aqui, vamos falar da nossa cidade, nossos postos de saúde não tem médico ginecologista. Não consegue fazer mamografia. Mais sobre as sessões ordinárias e os trabalhos dos vereadores, você confere em jacareí.sp.leg.br. Nós voltamos a conversar com o William Retamiro, que é cientista econômico. William, no primeiro bloco a gente comentou um pouquinho sobre esse balanço do ano de 2022, também mais específico nesse período natalino que a gente está vivendo, início de 2023. Queria te perguntar, segundo alguns dados, qual a expectativa para o ano que vem economicamente? O que o brasileiro precisa estar preparado? O clima é de esperança? É de desilusão? Qual que é a ideia? Como se preparar? Como se comportar financeiramente? Bom, a expectativa para o ano que vem ainda vai depender muito de algumas questões de ordem de direcionamento do Poder Público Federal para poder falar quais são as áreas que poderão ser dinamizadoras da dinâmica econômica no país, né? Nós estamos vendo aí algumas situações na qual tem uma debilidade, né, orçamentária que está sendo constatada e que isso compromete algumas ações futuras, né? Daí vai ter que se buscar inovações, né? Essas inovações, primeiro de tudo, reorganização de caixa, né, digamos assim, do âmbito federal, né, da União,
para poder ser fomentador, né, incentivador do processo econômico, né, porque ainda se depende de uma situação muito clara de ser o Estado o digamos assim, o dinamizador da atividade econômica, não o controlador, mas o dinamizador, até mesmo quando se solicita incentivos fiscais, né, isenções fiscais, participação da União que está desenvolvendo isso daí. Então, está desse direcionamento. Vai se discutir muito as inovações, como, por exemplo, a questão da chamada economia verde, né? O hidrogênio verde, né? E tudo isso que pode vir a dinamizar a questão de algumas tecnologias, e isso mexe em toda uma cadeia produtiva. Em Jacareí, nós temos aqui uma situação de uma planta fabril, né, grande, bastante intensa, e que pode vir a ser beneficiada e, consequentemente, pode fazer uma reativação da contratação da mão de obra local para trabalhar nessas empresas, né? E principalmente que algumas empresas estão aí meio que paradas esperando uma questão da inovação tecnológica, de um veículo elétrico, coisas do tipo, para poder se difundir melhor isso. Então a expectativa está muito mais voltada em saber quais são as direções, né, o que a gente chama de macroeconômico, ou seja, que vai mexer com a estrutura maior do tabuleiro e como isso vai afetar a população, de certa forma. Principalmente com foco em geração de trabalho e renda, que é fundamental para poder se recuperar, com vistas a também aquilo incentivar que a gente falou no início, né? Dessa mudança provocada, principalmente, ou acelerada pela pandemia, com as novas modalidades de trabalho, né? O trabalho remoto, a questão de se buscar já logo uma ação de não trabalhar como uma CLT, né? Trabalhar registrado, mas a pessoa muitas vezes já pode entrar com uma vida autônoma, por intermédio sendo MEI ou uma micro e pequena empresa, tendo em vista esses outros saberes aí que existem, principalmente para a população mais jovem de Jacareí, né? Que pode entrar com uma mão de obra nova, uma nova perspectiva e eventualmente dando maior rendimento para poder ajudar a equilibrar as contas futuras, principalmente se for pensar em previdência. Então, num primeiro momento, a ideia seria ter atenção na movimentação econômica, se resguardar um pouco. O que você diria para pelo menos esse primeiro trimestre, a gente poderia frisar? As pessoas que tiverem condições de segurar um pouquinho, tiver como fazer uma poupança mínima, né, uma situação, é interessante, né? Como a gente comentou, se houver condições que não vai trazer nenhum problema de ordem interna, familiar, né, da vida pessoal ali, e que a pessoa possa antecipar alguns valores, como a gente falou o caso da situação dos materiais escolares ou afins, né? Daí tem o famoso IPTU, a questão do IPVA, ou seja, tantos outros tributos que já começam a mensalidade escolar também, dependendo do caso, né? O que der para antecipar, que não comprometa um fôlego de início de ano é interessante. E acompanhar principalmente no primeiro trimestre, né? Quais serão as condições que estarão sendo colocadas e as oportunidades de acordo com a qualificação, com a capacitação que a pessoa tenha para poder se inserir no mercado. Quer seja como mercado de trabalho convencional, contratado, ou de forma autônoma se lançar no mercado livre, digamos assim. É isso aí. Vou pedir licença a você, logo mais a gente volta a conversar. E agora a gente volta a falar sobre a última sessão ordinária de 2022. O plenário da Câmara Municipal aprovou por unanimidade a segunda discussão do projeto de lei do prefeito Isaías Santana, que estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício de 2023. Segundo a Lei Orçamentária Anual, a LOA, o orçamento de 2023 está estimado em 1,63 bilhão. Por 7 votos favoráveis e 5 contrários, a Câmara aprovou o projeto da mesa diretora que cria o 13º salário e o direito a 1/3 do subsídio mensal de férias dos vereadores de Jacareí. A medida passará a valer a partir da próxima legislatura, assim como o terceiro projeto, também de autoria da mesa diretora, que reajustou o subsídio do prefeito no valor de R$ 24.578,80. Outras informações sobre os projetos aprovados você confere em nosso site, que é jacareí.sp.leg.br. E iniciadas no final de novembro, as obras do Mercado Municipal, o nosso Mercadão, pretendem revitalizar o prédio, além de promover acessibilidade e harmonia. Veja detalhes na reportagem. O Mercado Municipal, principal centro comercial da cidade, está em reformas. A Prefeitura Municipal, em convênio com a Caixa Econômica Federal, pretende reformar o Mercadão por etapas, primeiramente revitalizando o seu exterior. A primeira fase, que consiste numa parceria entre a Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Jacareí, num valor estimado de R$ 620 mil, consiste na manutenção e na reforma das fachadas externas e também do piso externo daqui do mercado. Uma segunda etapa vai ser também uma criação de uma espécie de um calçadão aqui na rua lateral,
a Miesper. Por quê? Porque nós entendemos que aqui a movimentação é muito grande, então a gente precisa dar segurança e condições para os pedestres e também manter a via para os carros. Segundo o secretário, a primeira etapa da obra deve ser entregue ainda em 2022. Já a segunda parte, referente à rua Amin Esper, deverá ser em janeiro de 2023. Quando concluídas, as reformas devem transformar o Mercadão em um local mais harmonioso, podendo assim ser mais atraente para os clientes. Acaba virando até um ponto turístico também, né? Porque você chegar num ambiente, ele está todo pintado, todo enfeitado, é uma maneira de você chamar aquele que está passando. Às vezes a pessoa nem iria entrar, né? Mas ter aquele chamativo, né? Aquele banner, aquela coisa interessante, chama a atenção e a pessoa acaba entrando também. Para a comerciante Maria de Lourdes, que trabalha há 40 anos no mercado municipal, a reforma tem sua importância. Porém, ela também chama atenção para alguns problemas apresentados na parte interna do Mercadão. Eu acho que vai ganhar sim, mas eu também concordo que eles deveriam arrumar aqui dentro também. Tanto, né, como fora, como aqui dentro também precisa melhorar, entendeu? Porque eles reformaram aqui, mas olha ali está pingando, tem muita coisa errada ainda para arrumar. Mas para mim o mercado, para mim está ótimo. Se eles fazerem a reforma lá de fora, vai estar ficando bonito. Porque esse mercado aqui faz 40 anos que eu trabalho aqui. Então, eu conheço esse mercado muito bem. Mas eu acho assim, que a única coisa que eles tinham que fazer uma reforma, pôr aquele... Assim, para ventilar mais, né? Vão melhorar mais ainda, né? Eu acho que se reformar mais aqui dentro e se tirar bastante coisa, assim, eu acho que vai chamar mais freguês. Segundo o secretário Arildo Batista, a prefeitura também pretende reformar a parte interior do prédio. Porém, esta etapa da obra deve ter início somente após a conclusão das que estão em andamento. E a gente já está trabalhando num processo junto ao Estado para um recurso para que a gente possa fazer a reforma interna do mercado, que consiste na parte do piso interno, do telhado e também dos banheiros. Com o anúncio de todas as etapas das obras, o Mercadão, um dos símbolos da cidade, poderá ter uma nova aparência para melhor atender ao cidadão. Porque a Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, tem por certo que o mercado é uma espécie de um patrimônio histórico da nossa cidade. Então, eu acho que assim, vale a pena a gente, de fato, investir, vale a pena a gente concentrar força nesse espaço, porque eu tenho certeza que a população vai ficar muito satisfeita e a gente vai ter sempre um cartão postal para as pessoas que vêm de fora conhecer o nosso mercado municipal. É isso aí. E a cidade de Jacareí segue obtendo bom desempenho na área de segurança pública entre as cidades paulistas. Quem garante é o governo do estado através da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo. De acordo com a pasta, o município reduziu consideravelmente o número de homicídios dolosos e roubo de veículos no primeiro semestre de 2022. Claro, em comparação aos anos anteriores, inclusive 2020 e 2021, que foram afetados pela pandemia de Covid-19. Conforme revelam as estatísticas da SSP-SP, no primeiro semestre deste ano foram registrados 6 homicídios dolosos, enquanto que em 2021 foram 21 no mesmo período, o que representa mais que o triplo da redução de casos. Já em relação ao roubo de veículos, na comparação com o primeiro semestre do ano passado, também houve redução. Foram 56 ocorrências nesse ano, contra 74 em 2021, uma queda de quase 25%. E no terceiro episódio da série Violência contra a Mulher, produzida em parceria com o programa Família Segura, você vai entender como acontece o ciclo da violência e como a rede de apoio é necessária para romper esse movimento. Você já percebeu qual o comportamento da sociedade diante a uma vítima de violência? Pessoas próximas que reproduzem julgamentos acabam sufocando quem está em um ambiente violento. Se a mulher vai pedir ajuda para alguém, ela acaba escutando algumas chacotas, né? Ah, você é mulher de malandro, você gosta de apanhar mesmo. O cara pede desculpa, faz a mesma coisa, você continua com ele. Só que ninguém entende a circunstância que ela está naquele momento. De acordo com os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, no Brasil, 8 mulheres são agredidas por minuto. O primeiro semestre de 2022 registrou mais de 31 mil denúncias de violência doméstica ou familiar. Em Jacareí, os dados são de 2021.
Segundo a Vigilância à Saúde, foram registrados 337 casos no ano, sendo 182 reincidentes. Cerca de 55% das vítimas estiveram em um ciclo da violência. Um dos desafios é se enxergar nesta condição. A primeira coisa que a gente faz é demonstrar para ela, através do nosso olhar no primeiro momento, que ela tem condições, sim, de viver algo diferente disso. O ciclo da violência funciona como uma roda gigante e é caracterizado por 3 estágios. A tensão, marcada por atos como a irritação do parceiro, os acessos de raiva e as ameaças. Pode durar dias ou anos, mas com o aumento chega na explosão. Marcada pelo descontrole, é onde se materializa a violência física. Já a lua de mel é caracterizada pelo arrependimento do agressor para conseguir a reconciliação. O ciclo pode ser observado em diferentes aspectos, mas sempre permeiam os atos de violência. Só que isso não acaba ali, né? A roda continua girando. Num casal em que o homem ele tem um comportamento violento, para ele não tá nada bem. Ou tá do jeito dele, ou a culpa é da mulher. O que a gente acaba vendo são mulheres que abdicam da sua própria vida para fazer um relacionamento acontecer. E aí esse ciclo não para. Muitas vítimas não percebem que estão em um constante ciclo da violência. Por esse motivo, é importante o suporte de uma rede de apoio. E aí ela permanece no ciclo de violência porque ela não vê para onde ir, quem pode ajudar. E nesses momentos, um familiar, né, ou mesmo amigos, igreja, redes, né, associações, enfim, pessoas que possam dar um suporte para a mulher em situação de violência, sair da casa ou ter alguma condição de se sustentar a si, aos filhos. Tudo isso a gente chama de rede de apoio, né? E eles são fundamentais nessa hora porque eles dão para a mulher uma esperança, né? Uma expectativa de que existe sim condição de ela sair daquela situação, se manter, dar a volta por cima e continuar a sua vida sem a violência. Assim como Família Segura, a Patrulha Maria da Penha vivencia situações em que todos os estágios acontecem no mesmo dia. Mas a rede de atendimento de Jacareí está aberta para acolher pessoas, independente de quantos chamados já tenham sido feitos. Tem mulheres que chamam, se arrependem na delegacia, voltam atrás, voltam com esse companheiro. Ele diz que vai melhorar e tal, começa tudo bem, aí ela sofre agressão de novo. Ela pode voltar 10 vezes e pedir ajuda da patrulha 10 vezes, que nós voltaremos a assistir essa mulher. Nós temos um documento que é a exclusão de rondas, quando ela não quer mais as rondas da patrulha, ela assina esse documento. Mas esse documento pode ser quebrado em qualquer momento que ela haja necessidade de voltar às rondas dela. É preciso força e apoio para quebrar o ciclo e voltar a se perceber como um ser livre. Esse é o maior desafio e é um desafio, primeiro, individual, que a mulher encara ela com ela mesma. Então, a partir do momento que ela olha no espelho e vê que aquela realidade não é o suficiente, não é aquilo que ela quer, é o primeiro passo e é o mais difícil, porque é o momento da escolha individual. As vítimas e pessoas próximas devem entrar em contato com a Patrulha Maria da Penha pelo telefone 153 ou procurar atendimento no Família Segura. É responsabilidade de todos, né? Principalmente fazer a denúncia. E se não houver a possibilidade de conversar diretamente com a mulher, de conversar, orientar, mostrar saídas, né? O trabalho em rede, denúncias, boletins de ocorrência, chamar um apoio da Guarda Municipal, Patrulha Maria da Penha, tudo isso é possível, né? Então, não cabe mais o silêncio, né? É dever e um direito de todos nós fazer as denúncias, buscar os apoios que a própria pessoa talvez não consiga por si própria. Estamos todos juntos no combate à violência contra a mulher e no nosso YouTube e Facebook você pode conferir também os outros episódios desta série especial.
A gente volta a falar com o William Retamiro, cientista econômico. William, a gente está se encaminhando para o final do nosso programa. Gostaria de deixar esse espaço aberto para uma consideração final, alguma dica, alguma ponderação sobre, né, a economia, principalmente com relação ao ano que vem, se você quiser deixar algum recado, já que será um ano de desafios para todos nós, né? Exato. Bom, primeiro agradecer o convite, né, claro, de mais uma vez estar aqui, né, e o que eu posso dizer é que a gente acompanhe de forma mais próxima, né, o que vai acontecer agora no futuro. Quais são os planejamentos, né? Independente de não ser somente a esfera federal, mas a estadual também, que vai ser uma nova fase também, né? E a municipal, que está em andamento, mas que é diretamente influenciada pelas decisões tanto de âmbito estadual e federal, né? E do ponto de vista, né, mais da nossa sociedade, né, pensando aqui no nosso Jacareí, a gente começar a perceber quais são as potencialidades do nosso município, né? E começar a participar mais desse processo, né? Ficar mais atento, né? Nós temos aqui a Câmara de Vereadores, que é a Casa do Povo, para que as pessoas possam participar, suas ideias, suas propostas. Nós temos questões diversas que estão acontecendo no município, né? E tentar conhecer melhor isso, né? Para poder saber de que forma pode se contribuir e perceber essas mudanças. E do ponto de vista pessoal, é uma questão de atentar para a gestão da finança, né? Aqueles que ainda conseguem ter alguma questão de alguma pequena reserva, acompanhar para poder verificar em que poderá ser investido, de certa forma, se vale um investimento na sua capacitação, se é uma situação que também, umas férias, porque ajuda muito na recuperação psicológica da pessoa e que a pessoa possa estar mais produtiva no decorrer do ano e, principalmente, atentar para uma situação do que vai viver no futuro, né? Então, eu acredito que a palavra, digamos assim, ou a ideia, né, do processo econômico para 2023 de todos nós é acompanhar o que virá e estar preparado positivamente para as oportunidades que poderão vir a chegar. É isso aí, como você bem disse, né? Acompanhar, ter prudência, atenção e, claro, né, fazer os movimentos necessários para se manter no que vem. Muito obrigado, William, pela sua participação. Foi muito interessante essa nossa conversa, principalmente para fazer esse balanço final de ano e também expectativas para o próximo. Como já deixo até aberto, né, para ano que vem, que você possa também retornar aqui no estúdio da TV Câmara para a gente conversar novamente. Ótimo, eu que agradeço, sempre à disposição, né? Agradeço a todos e todas, que tenhamos todos um ótimo fim de ano, um 2023 muito melhor do que foi 20, 21 e 22. Com toda certeza. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. Ao meio-dia você confere a reprise dessa edição e pode acompanhar todas as reportagens produzidas por nossa equipe por meio das redes sociais. Se cuide, um grande abraço e até mais.